Hoje é um dia especial, um dia que Deus marcou o encontro com cada um de nós. Ele vai falar ao nosso coração de forma especial, como Ele nunca falou antes. O tema da mensagem dessa noite, a mensagem que Deus preparou para nós é a pergunta mais importante. Eu quero que você abra a sua Bíblia nesse momento para que leia comigo no Evangelho de João, no capítulo 21, dos versículos 15 até o 17. A palavra de Deus diz assim: Assim, após tomarem o de jejum, Jesus questionou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus o encarregou: Cuida dos meus cordeiros. Outra vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Ele afirmou: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe confiou: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado por Jesus haver-lhe perguntado pela terceira vez: Tu me amas? E assegurou-lhe: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabes que eu te amo. Comissionou Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Continue com a sua Bíblia aberta e com o seu coração aberto e com seus ouvidos atentos ao que Deus vai falar para você nessa noite. Nós sabemos que Jesus é o mestre da comunicação. Nós sabemos que, como tal, Jesus sabia como iniciar um diálogo com as pessoas. Ele sabia como iniciar uma conversa com alguém. Então, após uma noite de fracasso, após uma noite de lutas, aqueles discípulos encontraram com Jesus. Eles estavam cansados, eles estavam exaustos, e a palavra de Deus diz que quando Jesus viu os discípulos, ele se aproximou deles e disse assim: Filhos, vocês têm alguma coisa para comer? Olha a forma carinhosa como ele se dirige aos seus discípulos. Filhos, vocês têm alguma coisa para comer? Os discípulos disseram: Não, Senhor, nós não temos nada. Na verdade, nós pescamos a noite inteira e não pegamos coisa alguma. Ele disse: Lança a rede de novo. A palavra de Deus diz que eles pegaram muitos peixes e Jesus se dirigiu a eles, Jesus comeu com eles. E aí vem uma coisa muito interessante. Nesse ambiente amistoso, eles já sabendo que era Jesus, a forma como Jesus se dirigiu a eles, a forma como Jesus orou antes de participar daquela refeição, daquele jejum, Jesus faz uma pergunta a Pedro especialmente. Eu quero dizer para você que o mundo tem 3 coisas para amar. Primeiro, o dinheiro, a fama e os prazeres. As redes sociais e a mídia, de modo em geral, diz que quem tem essas coisas, quem ama essas coisas, quem ama dinheiro, quem ama fama,
quem ama prazer são as pessoas verdadeiramente felizes. Mas será que é isso que a Bíblia diz? Será que é isso que Jesus diz que precisamos amar para sermos verdadeiramente felizes? Então vamos examinar a pergunta de Jesus. A pergunta de Jesus, o que foi que Jesus perguntou? Observe que o texto que nós lemos, a partir do versículo 15, diz que Jesus, ele pergunta a Pedro se Pedro o ama. Na verdade, essa era a forma como Jesus se dirigia às pessoas. Se você abrir a sua Bíblia no capítulo 1, versículo 38 do Evangelho de João, você vai encontrar Jesus fazendo essa pergunta para 2 discípulos de João Batista. Eles ouviram falar de Jesus, e quando Jesus passa, eles imediatamente seguem Jesus. E no versículo 38 diz que Jesus, quando percebeu que aqueles discípulos estavam seguindo, ele vira para eles e pergunta: quem vocês estão procurando? Essa foi uma pergunta importante? Claro que sim. Quando nós abrimos nossas Bíblias, no capítulo 16, versículo 15 do livro de Mateus, nós encontramos Jesus chegando em Cafarnaum e perguntando aos seus discípulos, dizendo assim: quem as pessoas dizem que é o Filho do Homem? Os discípulos dizem: olha, uns dizem que é Isaías, outros dizem que é Jeremias. Aí Jesus os surpreende com uma outra pergunta: mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi uma pergunta importante com relação à identidade de Jesus? Foi uma pergunta importante. Nós encontramos outro momento importante, quando Jesus estava pregando, e Jesus já tinha várias pessoas que o seguiam. E quando Jesus fez uma pregação especial, falando que sua carne era verdadeiramente comida e que seu sangue era verdadeiramente bebida, a palavra de Deus diz que muitas pessoas se afastaram de Jesus, deixaram de seguir Jesus e ficaram apenas os 12 discípulos. Jesus vira para os discípulos e diz assim: vós também desejais ir embora? Foi uma pergunta extremamente importante, mas não foi a mais importante. Então, qual é a pergunta mais importante? A pergunta mais importante foi a que Jesus fez ao apóstolo Pedro. E é a pergunta que ele faz agora, a mim e a você. Ele diz assim: Osiel, você me ama? Você me ama, Osiel? Você me ama, Antônio? Essa é a pergunta mais importante. E observe uma coisa interessante. Jesus não pergunta o que você ama. Jesus não pergunta o que você ama, mas a quem ou quem você ama. E por quê? Por que Jesus não pergunta o que você ama, e sim quem você ama? Simplesmente porque as coisas não devem ser amadas. As coisas nunca deveriam ser amadas. Elas não merecem ser amadas. As coisas não merecem ser amadas. Amar um carro
amar uma profissão, amar sua casa, amar seu emprego, é o maior desperdício emocional que existe. Deus não quer que você ame as coisas. Deus não quer isso. Deus não pergunta o que você ama, mas sim quem você ama. E a pergunta é, por que essa pergunta ela é a mais importante? Por que a pergunta tu me amas, ela é mais importante? Nas 3 vezes que Pedro respondeu a Jesus que o amava, Jesus lhe disse 3 coisas importantes. Você quer saber quais são essas coisas? Confira o texto aí na tela. A última parte do texto. Respondeu ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus o encarregou, cuida dos meus cordeiros. Outras traduções diz, cuida dos meus cordeirinhos. Então, por que a pergunta quem você ama é a pergunta mais importante e não o que você ama? Porque, primeiro, porque Deus não quer que você ame as coisas. Imagina, Jesus levar para o céu uma pessoa que ama seu carro. Na eternidade, essa pessoa não vai precisar de carro. Já pensou se Jesus levar para o céu uma pessoa que ama o dinheiro, que ama suas posses? Que decepção será para essa pessoa se fosse levada para o céu? Porque ela não vai precisar de dinheiro. Primeiro, essa pergunta é importante, porque Deus não quer que você ame as coisas. Deus quer, olha que tremendo, Deus quer que você, que eu, Deus quer que amemos as pessoas e não as coisas. Por isso que nas 3 vezes que Jesus perguntou ao apóstolo Pedro se ele o amava, Jesus disse, primeiro, apacenta, ou melhor, cuida dos meus cordeiros. Quem são os cordeiros? São as crianças, os adolescentes. Então Jesus diz para Pedro, Pedro, tu me amas, Pedro, então cuida do que eu tenho de mais precioso, que são as pessoas, são as crianças, são os adolescentes, são os jovens, cuida dos meus cordeiros. Jesus diz, é bem enfático com o apóstolo Pedro. Quando ele diz, eu te amo, ele diz, cuida dos meus cordeiros. Aí Pedro diz, Jesus pergunta de novo, tu me amas? Ele diz, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz, então pastoreia as minhas ovelhas. E Jesus pergunta de novo, tu me amas? Ele diz, sim, tu sabes de todas as coisas e tu sabes que eu te amo. Jesus diz, então pastoreia as minhas ovelhas. O que é apacentar? Jesus mandou cuidar, Jesus mandou apacentar e Jesus mandou pastorear. O dicionário diz que cuidar é um verbo transitivo indireto, que é reparar, atentar, prestar atenção em. Eu não sei se você lembra, essa conversa de Jesus com Pedro foi após a ressurreição de Cristo. No Evangelho de Mateus diz que Jesus estava pregando e muitas mães sentiram no coração levar seus filhos para que Jesus os abençoasse, para que Jesus impusesse a mão sobre as crianças. Pedro foi uma das pessoas que não era para deixar as crianças chegar até Jesus, porque as crianças iriam atrapalhar o ministério de Jesus. Porque as crianças ficam correndo na igreja, elas tiram a atenção
dos adultos na adoração. E Jesus diz: Pedro, cuida dos meus cordeirinhos, atenta para minhas crianças, cuida dos meus adolescentes, cuida dos meus jovens, cuida, Pedro, dos meus cordeirinhos. Mas Jesus não pede para Pedro apenas cuidar dos cordeirinhos. Ele diz para que Pedro apacente as ovelhas e para que Pedro pastoreie as ovelhas. São coisas diferentes. Vamos lá. Apacentar é levar para o pasto, é alimentar, é nutrir, é doutrinar. Na condição de apóstolo, na condição de pastor, na condição de obreiro, na condição de pai, na condição de tio, nós temos a responsabilidade de pastorear, de levar para o pasto, de alimentar, de nutrir, de doutrinar. Eu sou filho de pescador, mas já morei um tempo na roça. O lugar chama Igarapé do Boi, lá no nordeste do Pará, no município de Augusto Correia. Eu morava com a minha irmã e eu tinha uns 9 anos de idade. Meu cunhado, José Antônio Fontel, o que nós chamamos carinhosamente de Didi, ele tinha bois. E entre os bois tinha aquele boi de carro, era o boi que ajudava no trabalho. Nós, de manhã, tínhamos que levar o boi para o pasto, para que ele pudesse se alimentar. Meio-dia levávamos para dar água para ele. Isso é apacentar o boi. Depois colocávamos ele em outro lugar para que ele pudesse continuar comendo. Mas às 4, 5 horas da tarde, nós pegávamos aquele boi. Eu digo nós porque era eu, o Alfredo, o Neném, que são meus amigos de adolescência e de infância. E a gente saía pela beira do caminho com aquele boi na corda. A minha irmã ou o meu cunhado dizia assim: olha, você vai pastorear o boi, levar ele para comer. Depois você vai apacentar. Apacentar é cuidar. Apacentar é levar para o pasto, é alimentar, é nutrir, é doutrinar. Pastorear é proteger. Por que nós tínhamos que levar o boi na beira do caminho? Se viesse um carro, nós tínhamos que proteger aquilo ali. Quando Jesus diz para o apóstolo Pedro: cuida dos meus cordeirinhos, apacenta minhas ovelhas e pastoreia minhas ovelhas, ele está dizendo para cada um de nós: cuide dos meus pequeninos, alimente as minhas ovelhas, proteja as minhas ovelhas. Isso faz todo sentido quando nós olhamos para a nossa responsabilidade na condição de missionário, na condição de pai de família. O Senhor Jesus, poucos sabem que de todos os animais, a ovelha é o mais frágil que tem. É fácil de ser confundido. É diferente do boi. Por isso que Jesus não disse: cuida dos meu bezerro, pastoreia meu boi. Não, diz: cuida dos meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas, alimenta as minhas ovelhas e protege as minhas ovelhas. Se uma ovelha adulta é fácil de se perder no caminho, se uma ovelha adulta é fácil de tomar decisões precipitadas, imagina um cordeiro. E trazendo isso para nós, se uma pessoa adulta, com toda a sua experiência, ou até mesmo a idosa, se desvia do caminho de Deus, desiste da fé, imagina uma criança, um adolescente ou um jovem. Cuidar dos meus cordeirinhos, disse Jesus, o que nos faz lembrar a fraqueza de nossos filhos, de nossos netos, a dependência que eles têm de nós.
o Senhor estava prestes a subir ao seu trono. E a preocupação dele era saber se Pedro e se os demais líderes da igreja estariam dispostos a prestar atenção, a cuidar das crianças, dos adolescentes, dos jovens, a alimentar a igreja com a doutrina, com o ensinamento, a proteger as suas ovelhas. Cuidar dos cordeiros. A ovelha é frágil. Imagina o cordeiro. O mestre deseja que cada ministro e cada pai reflitam bastante sobre o quanto uma criança, um adolescente, um jovem é totalmente dependente do cuidado daqueles a quem é confiado. Eu fico muito, às vezes, preocupado e até triste quando eu percebo alguns jovens, adolescentes da igreja, com atitudes completamente diferentes do que Deus quer que eles tenham. E quando eu fico assim preocupado, angustiado, o Senhor Jesus coloca no meu coração imediatamente: são apenas cordeiros, são apenas ovelhas, tem facilidade mesmo de se desviar, é teimoso, é desobediente, mas é minha ovelha, é meu cordeiro, e você precisa cuidar. Nós sabemos, eles não sabem, as crianças, os adolescentes, os jovens, os cordeirinhos, eles não sabem escolher a companhia certa, não sabem escolher suas amizades para lhe influenciar. Eles não sabem distinguir sobre o bem e o mal. Não sabem nada sobre a importância de que pequenas palavras ou ações sobre formar um caráter, semear uma semente boa ou má, eles não sabem. Você que é pai, você que é mãe, que diz assim: não, eu vou deixar que meu filho faça tudo o que ele quer, eu vou respeitar suas escolhas. Sim, respeite as escolhas dele, é um ser individual. Mas não pensa você que pelo fato de você respeitar a escolha desse adolescente, a escolha dessa criança, desse jovem, não torna você um responsável por cuidar dele. Sabeis por quê? Porque Jesus disse que existem muitas ovelhas que ainda não estão ao aprisco dele, que ele ia buscar. Existem pessoas fazendo más escolhas. Existem pessoas passando por dificuldades, que Deus quer que eu, que você, cuidemos dessas pessoas. Deus não quer que amemos as coisas. Deus quer que amemos as pessoas. Muitos de nós irá morrer. Quantas pessoas não desceram à sepultura no ano passado? Com centenas de milhares na conta bancária, com carros importados na garagem e com um filho adolescente trancado no quarto, sendo destruído pela internet, pelas mídias sociais, porque tem mau uso. Deus não quer que você ame as coisas. Deus quer que amemos as pessoas. Por isso que a pergunta mais importante é: tu me amas? Porque Jesus mesmo garantiu que se nós o amarmos, nós iremos amar as pessoas, nós iremos cuidar das pessoas, nós iremos apacentar, iremos alimentar, iremos nutrir, iremos pastorear, ou seja, iremos cuidar das pessoas. Nós, quando morrermos, não levaremos nada das coisas. Mas acreditem,
Se nós amamos Jesus e cuidamos das pessoas, nós iremos ressuscitar. E olha que maravilha, as pessoas que você cuida hoje estarão com você para sempre na eternidade. Nós nunca mais teremos essas coisas, as coisas desta vida, na eternidade. Mas sempre teremos aquelas pessoas que nós amamos. Por isso que Jesus quer que amemos as pessoas. Deus quer que amemos as pessoas. Só elas merecem o nosso amor. Precisamos amar nosso cônjuge. Precisamos amar nossos filhos, nossos pais, nossos parentes, nossos irmãos. Precisamos amar os nossos inimigos, as pessoas que nos têm como inimigo. E é claro, acima de tudo, precisamos amar a Jesus. Aliás, começa por isso. Jesus nessas palavras disse para Pedro que era impossível ele amar Jesus e não amar as pessoas. Mas temos nos preocupado tanto em demonstrar nosso amor por Cristo, mantendo uma vida digna, entre aspas, nos mantendo longe do pecado, sendo ativo na igreja, não faltando nos cultos quando a igreja está aberta. Tudo isso é importante, mas não é a prova do nosso amor por Cristo. Jesus disse, e Cristo disse a Pedro, tu me amas, então cuida dos meus cordeirinhos. Alimente as minhas ovelhas, proteja as minhas ovelhas. E aqui, com toda sinceridade, para aqueles assassinos de reputação que existem na igreja, para aqueles assassinos de reputação que existem nas redes sociais, para aqueles assassinos de reputação que existem na sociedade. Olha, não adianta muita coisa você ser um cristão pontual nos cultos. Não adianta muita coisa você ser um fiel dizimista, um contribuidor da obra de Deus, se você não ama as pessoas, se você não cuida dos cordeirinhos. Ah, adolescente só dá trabalho. Não, não dá trabalho. É a fase mais encantadora, mais bonita da vida. Talvez você que é pai e que tem se distanciado dos teus filhos só porque ele não tem um comportamento que você aprove. Talvez você não tenha dado um abraço nele só porque ele fez algo que você não gosta. Ainda dá tempo de você cuidar desse cordeirinho. Ainda dá tempo de você amar. Ainda dá tempo de você abraçar. E se você fizer isso, você terá-lo por toda a eternidade. Agora, se você deixar que essa distância aumente, se você negligenciar esse cuidado, por mais que você vive com o joelho dobrado orando, você não está demonstrando o verdadeiro amor. A missão de cuidar dos cordeirinhos de Jesus, ela é de todos nós. Somos responsáveis uns pelos outros. E cada um, em seu ministério, tem o dom de contribuir, de cuidar. Contribuir para o crescimento do rebanho. Você é um missionário do Senhor, onde quer que você esteja. Na sua família, no ambiente do seu trabalho. E Deus quer que você cuide dos cordeirinhos. Deus quer que você alimente as ovelhas. Deus quer que você proteja as ovelhas. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a minha vida e que cada dia possamos entender o quanto nós somos dependentes um do outro. O quanto nós precisamos de cuidado, de carinho, de atenção
e o quanto Deus quer que façamos isso. Deus abençoe a tua vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Se de alguma forma essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com seus amigos e familiares. Deixe o seu like, se inscreva no canal para receber todas as mensagens que ajudarão a edificar a sua vida espiritual. Deus te abençoe sempre.